O prefeito de Boa Vista do Ramos, Elmir Mota, e o vice Glaucimar Correia Pimentel foram cassados no último fim de semana. Dos 9 vereadores da Câmara da cidade, 6 votaram pela perda do mandato. Elmir foi afastado por improbidade administrativa e desvio de verba pública, já Glaucimar por descumprir uma ordem judicial. O prefeito foi flagrado no ano passado dando dinheiro a um vereador para que ele renunciasse ao cargo. Até as eleições de outubro, o presidente da Câmara de Boa Vista do Ramos, Marlon Trindade, assume a prefeitura. 8 municípios estão em situação de emergência por causa da cheia dos rios aqui no estado. O caso mais grave é no município de Boca do Acre, no sul do Amazonas. Lá, o rio Purus transbordou e prejudica 80% dos moradores, que temem uma das maiores cheias da história. A reportagem é de Thiago Guedes e Gato Júnior. Boca do Acre está embaixo d'água. A cheia, que normalmente atinge um município de 30 mil habitantes no mês de março, este ano veio antes e mais forte. Até os moradores das partes mais altas foram pegos de surpresa. Um pouco de coisa que nós temos já está destruindo tudo, porque não tem dois nós colocar, né? Aí fica mais difícil as coisas ainda. Cada vez o rio está subindo mais. 22 mil pessoas já foram afetadas pela cheia do rio Purus. Ele recebe as águas do rio Acre, que também transbordou. O nível já ultrapassou 20,5 metros, 2,5 metros acima do limite. Essa é a parte mais populosa da cidade. Aqui vivem 80% dos moradores. Só que do bairro não sobrou praticamente nada. Todas as ruas se transformaram em rios. As aulas estão suspensas. No fim de semana, um voluntário da Defesa Civil morreu por causa de um choque elétrico, de uma ligação clandestina. Se a água subir mais 1 metro, essa subestação de energia vai ter que ser desativada. A água encanada, que já era ruim, agora não serve nem para lavar a roupa. Aqui a gente tem que comprar, né, para usar, beber, fazer comida, tem que comprar mineral. Muita gente ainda permanece em casa porque as moradias são feitas assim, preparadas para enfrentar a cheia. Só que não há garantia de que eles não vão ter que se mudar nos próximos dias, já que o nível do rio continua subindo. Rapaz, seja o que Deus quiser, né? 200 homens da Defesa Civil estão no município. Filtros de água começaram a ser entregues aos moradores. Mais de 2.000 cestas básicas já foram distribuídas. No interior, 133 comunidades foram atingidas. Barcos estão sendo carregados com mantimentos para levar ajuda. As plantações de mandioca e banana foram perdidas. Dona Francisca foi para o abrigo com filhos, netos e genros, porque não havia mais comida em casa. Não tem condições de jeito que nós estamos vivendo devagar, né? Hoje não almoçaram ainda? Não. Só o café preto mesmo que eu fiz, nós comemos. E as crianças, dona? As crianças, porque tinha um pacote de leite, né? Eu guardo para as crianças e dei para as crianças de manhã. É só. A preocupação da Defesa Civil agora é com as regiões do Alto Rio Negro e Baixo Amazonas. Os rios já estão com os níveis acima do normal para a época e ainda são esperados mais 2 meses de chuva forte. A cheia também afeta os municípios da região metropolitana de Manaus. Em Iranduba, os desbarrancamentos causados pela subida das águas destruíram plantações e até as casas dos ribeirinhos. As marcas da destruição estão por toda a orla de Iranduba, a 25 quilômetros de Manaus. São árvores e encostas que foram abaixo nos últimos dias. A área mais atingida é a comunidade da Costa do Catalão, na zona rural da cidade. Aqui, a força do rio Amazonas já destruiu plantações inteiras e até pastos. Nossa equipe flagrou o momento em que um bezerro luta para tentar voltar à terra firme depois de cair do barranco. Algumas fazendas perderam pastos inteiros, porque os fazendeiros só esperavam os desbarrancamentos comuns no Amazonas para os meses de julho e agosto, período da seca na região. Todos nós estamos sendo pegos de surpresa, porque cheia grande, seca grande, perdeu-se, o homem perdeu como diagnosticar esses fatos alarmantes da natureza. A subida rápida das águas e os desbarrancamentos descontrolados assustam os ribeirinhos. Seu Admilson já não consegue dormir direito. Ele tem medo de ficar sem a casa, a plantação e a família. Eu tô com medo, né? Porque já tá a lonjura que tá, né? Não tem 25 metros mais. Aí fica difícil pra nós, né? Se cair, o jeito é correr no rumo de trás, não tem pra onde o cara nem salvar nada, né?
A vida para os ribeirinhos está ainda mais sofrida. Muitos cultivos usados para a subsistência se foram com a cheia. Aqui é possível ver alguns coqueiros e bananeiras levados pela água. E não são só as plantações que os ribeirinhos estão perdendo. As casas também são destruídas. Isso aqui é o que sobrou de uma que ficava em um barranco a 10 metros de altura e veio abaixo na semana passada. Seu Joaperi já está mudando a casa de lugar mais uma vez. A do filho dele caiu no Rio Amazonas. Essa semana já deu uma caideira aqui, mais ou menos uns 70 metros caiu de barranco. Aí já foi 2 casas, já tem o do meu filho também, está morando comigo. Já foi tudo pro fundo? Foi tudo pro fundo, já tudo pro fundo. Na próxima reportagem, você vai ver que além dos desbarrancamentos, a cheia do Rio Amazonas está acabando com campos inteiros. Muitos agricultores já perderam quase tudo que plantaram nos últimos 6 meses. E assim a gente termina mais uma edição do Jornal em Tempo pela internet. Muito obrigado, até a próxima.